Olá, querido irmão, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Meus irmãos, nesse momento eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no meu canal, serem o meu inscrito, porque eu vou estar sempre postando conteúdos como esse a respeito da palavra de Deus. Então vocês desde já são meus convidados para serem meus inscritos e desde já sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia? Por que ela deve e é tão importante para nós cristãos? Por que nós devemos ter a nossa única fé e prática unicamente na palavra de Deus? Hoje nós vamos ver na própria Bíblia o que é que ela fala sobre ela mesma, O que é que Cristo fala sobre a Bíblia e o porquê que ela é tão importante para nós cristãos. Amém? Bom, o nome Bíblia vem do grego, que no grego se chama biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Ela foi escrita num período de 1500 anos por cerca de 40 autores, que foram entre profetas, reis e discípulos de Cristo. Foram inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para escrever a palavra dele, a Bíblia. Nada do que está na Bíblia vem da mente humana. Tudo foi inspirado por Deus. Então, tudo que tem na Bíblia é de suma e muito importante para nós cristãos. Aí, aqui a primeira pergunta, que uma das perguntas que está aqui para a gente responder é: como se estuda a Bíblia? Como é que a gente deve estudar a Bíblia? Será que é só abrir e a gente dar a nossa própria interpretação para a Bíblia? Porque o erro do mundo por aí, de algumas doutrinas que são ensinadas aí em várias igrejas, é que a gente mesmo interpretar a Bíblia. Ou seja, a pessoa mesma lê a Bíblia e dá sua interpretação para a palavra. Tome cuidado, isso é muito perigoso. Outra doutrina muito perigosa também, que é ensinada por aí, é que a Bíblia é interpretada pela tradição. Muito cuidado com essa doutrina também, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela se interpreta a si mesma. E a prova disso está lá em Isaías, capítulo 28, versículo 10, que diz o seguinte: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então, como é que se estuda a Bíblia? A gente pega um assunto e vai analisar em toda a Bíblia o que é que ela fala sobre aquele assunto e ver o que é que ela diz sobre aquele assunto. Não é pegar e usar textos isolados para dar sua própria interpretação para aquele assunto, a respeito daquele assunto. Então a Bíblia ela se estuda assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou seja, escolhe um assunto para estudar. Exemplo, a Bíblia. A gente está falando sobre a Bíblia. Pega o assunto sobre a Bíblia e vai ler, vai estudar na Bíblia, pesquisar textos que falam sobre a Bíblia. Um texto em Gênesis, outro texto em Mateus, outro texto em Apocalipse. E ali juntar os textos e ver o que é que a Bíblia diz sobre o assunto que a pessoa escolheu para ser estudado nela. Então, nenhuma interpretação da Bíblia vem da pessoa mesma. Ou seja, a pessoa pega a Bíblia, ela mesma dá a sua interpretação. Não vem. Não vem também de tradição. A Bíblia não pode ser interpretada através da tradição. Por quê? Porque as tradições elas são corrompidas. Elas são manipuladas pelo homem. Então, se você usar a tradição para interpretar a Bíblia, é claro que a tradição vai manipular a Bíblia. Ou seja, vão pegar a Bíblia e tentá-la corrompê-la usando a tradição. A tradição tem algo de errado, e eles descontextualizam a Bíblia para que aquilo que está errado na tradição pareça estar certo. Então, interpretar a Bíblia à luz da tradição não pode, é perigoso. Como eu já disse, a Bíblia é a palavra de Deus e ela se interpreta a si mesma. Não precisa da interpretação humana e não precisa da interpretação da tradição. Outra pergunta muito importante que nós devemos refletir e ver à luz da palavra de Deus é: para que a Bíblia serve? A Bíblia serve para quê? A gente vai abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e vermos o que é que a Bíblia diz sobre ela mesma, Para que é que ela serve? Então vamos abrir, Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino,
para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, para que é que a Bíblia serve? A Bíblia serve primeiro. A Bíblia primeiro foi inspirada por Deus, né? Foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. É útil para ensino. A Bíblia é útil para ensinar. É útil para repreensão. A repreensão é o quê? A pessoa está no erro, a Bíblia repreende. A Bíblia diz, não, isso que você está fazendo é errado, não faça. Então a Bíblia ela serve para repreender. A Bíblia é para correção. A Bíblia ela corrige, né? Porque a gente vê o nosso erro na Bíblia, vê que a gente está errado através da Bíblia, né? Porque a Bíblia corrige a gente, ela mostra o nosso erro, então a gente é corrigido. Ela é útil para instruir na justiça. O que é instruir na justiça? É instruir na graça. Ela nos mostra a graça de Cristo, que é a salvação em Cristo Jesus. Outra pergunta muito importante que nós devemos nos fazer, né? E responder, é claro, na palavra de Deus. O que foi que o Senhor Jesus, nosso Salvador, disse sobre a Bíblia, sobre as Escrituras? Então vamos abrir lá em João, capítulo 5, versículo 39, e ver o que foi que o Senhor Jesus disse sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Diz o seguinte, ele disse, né? Examinai as Escrituras, porque julgueis ter nelas a vida eterna, e é de mim que elas testificam. Então o que é que o Senhor Jesus diz? Estude a Bíblia, examine as Escrituras, porque você julga ter nela a vida eterna. E é nelas que testifica sobre Cristo. Os Evangelhos, a vida de Cristo. É na Bíblia que diz que a gente é salvo pela graça. É na Bíblia que diz que o Senhor Jesus é nosso único mediador, nosso único intercessor. Que através do sangue dele nós somos perdoados pelos nossos pecados. Então só através da Bíblia nós conhecemos a Cristo. Não é através de tradição, não é através de outro meio, somente através da Bíblia, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, através da sua palavra. E outro ponto muito importante é que está lá em João capítulo 8, versículo 32, que o próprio Cristo diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A Bíblia. Porque a Bíblia ela é a fonte da verdade. Inclusive a Bíblia ela é uma das colunas da verdade, né? Porque nós sabemos que a primeira coluna da verdade é Deus, a segunda, Jesus, a terceira, o Espírito Santo, a quarta, a Bíblia e a quinta, os 10 mandamentos. Então a Bíblia ela é uma das colunas da verdade. A Bíblia, toda e qualquer doutrina tem que estar totalmente baseada na Bíblia. Se alguma doutrina, se algum ensino foge da palavra de Deus, fuja. Porque esse ensino, essa doutrina, é anátema, é demoníaca. E um dos planos de Satanás é justamente esse: colocar dentro do cristianismo doutrinas que não fazem parte da Bíblia, né, que inclusive doutrinas que contradizem a palavra de Deus. Então tome muito cuidado. Todo e qualquer ensino que você ouvir, seja na igreja, seja em qualquer lugar, todo e qualquer ensino e doutrina que você ouvir, corra para a palavra de Deus. Veja se aquilo que estão ensinando está de acordo ou não com a palavra de Deus. E se não estiver, não busque mais aquele tipo de ensino. Porque o plano de Satanás, meus irmãos, é justamente esse: é atrapalhar a nossa compreensão da palavra de Deus. O plano do inimigo é que a gente não estude, que a gente não leia, que a gente não analise, que a gente não se firme na verdade. Porque o próprio Cristo disse, né, que Satanás é o pai da mentira e ele não se firmou na verdade. E qual é a verdade? É a Bíblia, a palavra de Deus. O diabo, ele conhece a Bíblia. Ele sabe da Bíblia de cor. Mas o que é que aconteceu com ele? Ele não se firmou na verdade. Então não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de capa a capa se ela não se firma nessa verdade, se ela não se firma na palavra. Então que Deus nos abençoe para que nós possamos sempre continuar firmes na palavra de Deus, né? Porque ela é o alimento que nos mantém firmes em Cristo Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe e te guie sempre para a verdade, para as verdades, né, da palavra de Deus. Fique com Deus e que Deus o abençoe sempre.